questão que fica, portanto, é: será que tem saída para esse grande problema? Essa pergunta certamente já está passando na sua cabeça. O que nós podemos dizer é que não é fácil. É um problema de difícil solução, mas que precisa ser enfrentado. E quanto mais seriedade, quanto mais energia, quanto mais ação, quanto mais iniciativa houver nos esforços para deter o aquecimento global, menores serão os impactos. A primeira coisa que nós precisamos falar são dos vários cenários possíveis. Os cientistas já mostraram que existem pelo menos 4 grandes cenários, a depender do que a humanidade termine fazendo, se vai tomar medidas para apoiar energias limpas e socialmente justas, ou se vai continuar queimando combustíveis fósseis, se vai proteger os biomas, zerando o desmatamento e punindo os desmatadores, ou se vai continuar dando todos os espaços possíveis e imagináveis para o agronegócio ampliar a fronteira agrícola. Se nós vamos encarar uma política global de reciclagem, de redução do consumo, de combate à obsolescência programada, que faz com que tudo se transforme em lixo muito rapidamente, ou se vamos continuar nessa perspectiva de consumo desenfreado, se nós vamos mudar a nossa matriz de transporte para uma matriz em que o transporte público e não poluente, além do deslocamento ativo, como as bicicletas, sejam o fator principal e não o deslocamento individual motorizado, tudo isso vai dizer muito do que vai acontecer daqui para frente. Mas, enfim, os cientistas falam de 4 grandes cenários. Um deles é o chamado RCP 8.5. Isso tem a ver com aquele número que a gente falou no primeiro vídeo dessa nossa série. São 8.5 watts por metro quadrado, o que significa um desequilíbrio climático quase 4 vezes maior do que a gente tem hoje. Nesse tipo de cenário, o que é que nós temos? Há um risco de as temperaturas se elevarem em até 5,4 graus até o final deste século. E como a gente sabe, isso tornaria porções inteiras do nosso planeta de fato inabitáveis, agravaria de uma maneira insustentável e insuportável as secas, as quebras de safra e o desabastecimento de água de comunidades inteiras e até grandes cidades. Ou seja, esse é o tipo do cenário de um mundo ingovernável. É o tipo de cenário que nós precisamos evitar a todo custo. Em outras situações, em cenários um pouco mais brandos, existem o RCP 6, que poderia produzir um aquecimento de até 3,7 graus Celsius ao final deste século, o RCP 4,5, que nos levaria a um aquecimento de 3,2 graus Celsius no limite máximo, e por fim o último cenário, que é o chamado RCP 2,6. Este, segundo as projeções, nos deixaria numa rota de aquecimento global até o final do século entre 0,9 graus Celsius e 2,3 graus Celsius até 2100. Veja que 0,9 graus Celsius já é abaixo do que nós temos hoje. Nós estamos hoje 1,1 graus Celsius acima do período pré-industrial. Então já significaria que a gente não apenas teria conseguido parar com o aquecimento global, mas como reverter um pouco do processo. Mas isso seria na projeção mais otimista. Mesmo nesse cenário, há ainda uma probabilidade de se chegar até 2,3 graus Celsius de aquecimento global ao final do século. Ora, mas em todo caso, esse é o único cenário trabalhado pelos cientistas em que nós conseguimos ter alguma chance real de respeitar aquilo que veio da COP21 em Paris. E aí nós vamos falar um pouco do Acordo de Paris agora. O Acordo de Paris ele teve um aspecto talvez positivo, que foi o fato de ter reconhecido que a ciência está correta e que nós precisamos não apenas deter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, mas preferencialmente abaixo de 1,5 graus Celsius. O problema é que a parte boa do acordo fica nisso, é a primeira página do acordo. As outras tantas páginas do acordo basicamente não trazem medidas suficientes para cumprir esse grande objetivo. Primeiro porque o acordo ele não é obrigatório. O acordo ele é baseado naquilo que a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, cada país diz o quanto vai contribuir para
diminuir as emissões de gases de efeito estufa e para conter o aquecimento global. São contribuições, portanto, que a gente chama de voluntárias. O primeiro problema todo é, apesar de o Acordo de Paris falar de aquecimento abaixo de 2 graus ou, se possível, até 1,5, não impõe limites aos combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, deixa cada país definir o que vai fazer. Ora, o que é que acontece quando a gente coloca na ponta do lápis todas as contribuições que vêm dos países? Não, a gente não chega no limite de 2 graus Celsius. A gente não consegue cumprir com esse grande objetivo que o próprio acordo declara. O mais provável é que a gente saia daqueles valores muito elevados, que podem chegar até 5,4 graus Celsius, e a gente caia para algo em torno de 3,5 graus Celsius de aquecimento, o que é ainda desastroso e inaceitável.